Nós vamos falar de um assunto sério, um assunto que me incomoda. Já falei na live, mas acho que a gente tem que repercutir mais isso. Que é esse fenômeno masculinista Red Pill, tá? Que, como eu tenho insistido aqui, é um movimento de homens inseguros com a sua própria sexualidade, com a sua própria posição social, com a sua vida, eu diria, e que se amparam na misoginia para tentar disfarçar sua insegurança, seus medos e sua incapacidade. Portanto, é um movimento de homens incapazes de se relacionarem, que não conseguem ter relacionamentos e se frustram por causa disso, pelos seus próprios motivos, e que colocam a culpa nas mulheres. E é um movimento extremamente perigoso. E nos últimos dias, a gente teve uma sequência de acontecimentos, pelo menos 3 acontecimentos, que mostram bem onde esse tipo de ideologia pode parar, que é o feminicídio, né? Então, vamos ver aqui primeiro a Mariane Santana, tá? Que gravou um videozinho curto, depois nós vamos ver um videozinho da Carol Sardá, tá? Falando deste problema social que a gente tem que enfrentar. Então senta o dedo no like aí e bora pro vídeo. Eu vou vou chamar a polícia. Ele pode chamar. Eu chamo a polícia. Peraí, deixa eu pegar meu celular. Vou chamar a polícia agora. Então assim, o cara tem que estar o tempo todo preparado pra quando uma mulher tentar dar uma reviravolta, dar uma rasteira nele, falar, não, filha, que quem manda sou eu, entendeu? Thiago foi preso ontem em flagrante por agressão contra sua namorada e infelizmente solto no mesmo dia sob medida protetiva. A denúncia, ela só existiu certamente por conta desse vídeo que foi gravado, que serviu como prova. Mas quantas mulheres passam por situação semelhante e não conseguem provar que aquilo aconteceu? Quantas mulheres estão em relacionamentos assim, agora, sendo convencidas de que elas é que são problemáticas, por não serem femininas o suficiente, submissas ou obedientes aos seus parceiros? Isso que vocês acabaram de ver é o que o discurso Red Pill cria na prática. Milhares de homens e meninos escutam desinfluenciadores como esse falando que mulheres são manipuladoras, interesseiras, privilegiadas e aproveitadoras, para justificar os seus comportamentos misóginos e abusivos. É um absurdo que as redes sociais permitam a circulação desse tipo de conteúdo que ensina estratégias de controle, de submissão e dominação. Esses caras ganham muito dinheiro com isso, vendendo curso, vendendo mentorias embasadas. É bizarro, gente. Eles vendem cursos de como ser uma pessoa escrota, de como ser um ser humano merda, e ganham dinheiro com isso. Esse Thiago Schultz aí, né, que foi preso e foi solto, ficou famoso por ser o calvo do Campari. Vocês lembram daquilo? Pois é. O cara ganhou algum engajamento na internet falando as piores atrocidades num meio onde só se fala atrocidade. Ou seja, ele conseguiu ganhar o prêmio de mais escroto entre um bando de homem escroto, saca? Um cara ridículo, tá? Assim, não só fisicamente, mas enquanto ser humano ridículo. E é lógico que sempre vai ter a oportunidade de ter alguma mulher que se iluda, seja pela pouca notoriedade, seja por qualquer artimanha desse tipo de canalha. Eu repito, o movimento Red Pill é um movimento de homens inseguros da sua sexualidade, sabe? Homens que têm medo. Eles precisam tratar a mulher assim, porque eles não confiam neles mesmos. Este é o ponto. E faz parte também de uma ascensão nazifascista de extrema-direita que sempre bebe em elementos reacionários. Por isso que qualquer luta anti-opressão, como por exemplo a luta feminista, é enfrentada por esses grupos reacionários. Porque isso ameaça uma sociedade estruturada ao redor do patriarcalismo. Eu sempre gosto de lembrar, não dá para a gente dissociar a sociedade baseada na propriedade privada da sociedade patriarcal. Porque no mesmo processo que criou o Estado e a propriedade privada dos meios de produção, também houve a privatização da mulher. Nós não podemos perder isso de vista. A privatização da mulher é produto do mesmo processo histórico que criou a sociedade de classes, que criou a família monogâmica, a mulher, com o objetivo do homem saber quais são os seus herdeiros para uma questão de sucessão patrimonial. Não tem nada a ver com religião não, viu? Não tem nada a ver com cultura não. Tanto que a família monogâmica não impunha a monogamia ao homem. A monogamia ela sempre foi feminina.
por critérios de sucessão patrimonial. Portanto, a mulher, estruturalmente, na sociedade de classes, é uma propriedade do homem. E o que essa turma Red Pill faz é reforçar isso contra a luta de emancipação feminina. Por isso que eles têm que vociferar essas barbaridades que terminam em feminicídios. Essa mulher que estava com o Calvo do Campari estava correndo risco de vida. E bem dito aqui pela Mariane, a denúncia foi aceita porque ela tinha um vídeo. E mesmo assim, um cara com um amplo histórico de ataques misóginos, um cara com dezenas de declarações públicas afirmando que em situações como essa ele iria cometer crime, mesmo assim, a única medida cautelar dada a ele foi o impedimento dele frequentar bares. Vejam o risco que essa mulher está correndo, porque ainda tem essa situação, né? Daí a importância das delegacias especializadas na defesa da mulher. Porque como é que uma mulher que sofre esse tipo de violência vai chegar numa delegacia para que normalmente ela seja atendida por um homem que provavelmente também é um machista? Vejam como é difícil a vida da mulher nessa situação, nesse tipo de sociedade. Esses caras têm que ser escrachados. Ele tinha que apodrecer na cadeia, mas aí não, né? Aí a direita não encara como bandido. Né? Branco, extrema-direita, misógino, red pill. Então aí não é bandido. Mas não, é bandido sim. E tem que ficar afastado dessa mulher porque ele representa uma ameaça para ela. Ela corre risco de vida. Porque é onde termina sempre essa ladainha red pill. Em discurso de ódio contra mulheres e ensinando técnicas violentas para outros homens se anteciparem a qualquer tentativa da mulher de buscar ajuda ou autonomia. O vídeo que a gente viu não mostra um homem fora de controle, mostra um homem executando precisamente a cartilha que ele vendia, que é nada mais nada menos do que um gesto criminoso. Quando essas ideias são tratadas como apenas opiniões polêmicas ou liberdade de expressão, a gente está ignorando que elas produzem vítimas reais, com traumas reais, em situações de perigo real. O pior. É importante a gente falar do caso dele pela repercussão que ele ganhou na internet falando essas atrocidades, defendendo essas atrocidades, ensinando outros homens a também cometer essas atrocidades, esses crimes, essa violência, essa misoginia. Mas infelizmente na mesma semana a gente teve um outro Red Pill que não aceitava ser comandado por mulheres lá na Cefet, no Rio de Janeiro. Tá? Colega de trabalho de duas professoras, uma delas inclusive também era cantora, artista. Ele entrou lá e matou as duas, deixando uma terceira ferida. Teve o caso, um rapaz que por ciúme da namorada a atropelou e a arrastou embaixo do seu carro por 1 quilômetro. Até agora a vítima ainda corre risco de morte e teve as duas pernas amputadas. Teve um outro caso, se eu não me engano hoje, de um outro homem que armado de 2 pistolas as descarregou na ex também por não aceitar a separação. Então vejam, é um acúmulo de casos que demonstra o perigo desse masculinismo, dessa ideologia Red Pill, que é uma ideologia criminosa, insisto, de homens inseguros com a sua própria vida. Sabe um tipo de homem bosta? Sabe, que não consegue agradar ninguém, que não consegue ter com eles jamais uma companheira satisfeita. É isso, sabe? Eles são uns homenzinhos de merda. É assim que eu os classifico, uns homenzinhos de merda. Que descarregam nas mulheres as suas frustrações causadas pela sua incompetência. É um bando de homem bosta. Sério mesmo, é um bando de homem bosta que decide reproduzir essa violência e estimular esse tipo de crime para disfarçar o quão bosta eles são. Que são uns homenzinhos de merda, sabe? É uma insegurança típica de quem não se garante, de quem é frouxo, de quem é ruim de papo, quem é ruim de vida, quem é ruim de molejo. São uns homenzinhos de merda. Nem que eles tivessem todo o dinheiro do mundo, eles jamais conseguiriam uma pessoa feliz do lado deles. Porque eles são uns bostas. Agora vamos ver o que a Carol diz a respeito disso também. O Red Pill, que disse que toda mulher é vagabunda até que se prove o contrário, agora aparece nas manchetes preso em flagrante por violência doméstica e tentativa de estupro. Pois é, gente. É bom lembrar, porque tudo isso aconteceu, segundo o que a gente conseguiu apurar
né, desde o aconteceu até agora, ele tentou estuprar a mulher que estava com ele. Ele estaria exigindo dela sexo anal. Ao que tudo indica, pelo vídeo ele parecia estar bêbado. Quer dizer, além de tudo, a gente pode estar diante de uma tentativa de estupro. Porque também tem isso. Este comportamento Red Pill, ele obviamente reforça uma cultura do estupro. Ele incentiva o estupro. Não é porque a pessoa é sua companheira, sua namorada, que ela é obrigada a transar com você. Isso é estupro. É isso. É o que tudo indica. Além de agredir ela, ele também tentou a violentar. Tentou estuprar. Esse é o tipo de lixo que o pensamento Red Pill reproduz. Schultz, o calvo do Campari, coach de masculinidade que vendia pílulas de realidade, está sendo acusado de agredir e tentar estuprar a própria namorada. Segundo o boletim de ocorrência, ela ligou para a polícia enquanto tentava fugir. Ela foi encontrada na rua e com marcas de agressão. No vídeo que está circulando na internet, ela aparece trancada no banheiro tentando se proteger. Quando sai, pede distância dele enquanto tenta fazer as malas para ir embora. Ele a xinga, a joga no sofá, sobe nela enquanto fala "pra mim você não nega", enquanto ela implora pra ele parar. E mesmo com o vídeo, mesmo com as lesões, mesmo com o flagrante, ele já está solto. Esse é o tal sistema misândrico e feminista que dizem privilegiar mulheres? Se isso é privilégio feminino, eu prefiro nem saber o que pra eles é considerado opressão. Pra mim, esse caso escancara o que é a machosfera, um ecossistema que cria homens inseguros, ressentidos e convertidos em agentes de ódio. Um mercado que faz a misoginia ser um produto lucrativo, ensina a temer mulheres e constrói identidades masculinas baseadas no ressentimento. Não é desenvolvimento pessoal como eles vendem por aí. É um processo de radicalização que se alimenta de isolamento, afastando homens de vínculos afetivos e de qualquer chance de socialização saudável. Se o masculinismo realmente se importasse com homens, ensinaria a responsabilidade afetiva, limites, diálogo, autoconsciência. Mas não, atacam leis de proteção às mulheres, ridicularizam violência doméstica, espalham que denúncias são falsas e vendem a aversão às mulheres como um modelo ideal de masculinidade. Isso corrói qualquer pessoa. Para eles, é um cárcere emocional. Para nós, ameaça de morte. E é importante ressaltar que a culpa nunca é da vítima, gente. Ela tem a minha total solidariedade. Nós nunca saberemos o tamanho da manipulação emocional, do gaslighting, da promessa do "com você é diferente" que esses homens constroem. Muitos acreditam que serão a exceção, mas o monstro não é só um personagem. Perfeito. Bom ponto também, eu acho que eu também devo sublinhar. Por quê? Porque sempre vai ter aqueles idiotas que vão dizer, mas poxa, como que essa mulher se relacionou com esse cara que todo mundo sabe que é isso? Acho que aqui a Carol desenhou pra gente como que esse tipo de coisa pode acontecer. Eu vi isso desse caso, do calvo do Campari, eu vi isso da outra moça que foi atropelada e que foi arrastada por 1 quilômetro embaixo do carro, sabe? É sempre ver aquela história, mas... E por que ela estava ali? O que ela estava fazendo ali? Isso é só uma maneira de passar a mão pro criminoso e culpar a vítima. Nós não podemos cair nessa. É óbvio que esse cara não presta. É óbvio que ele não é flor que se cheire. Mas vai saber quais as circunstâncias. Vai saber o que ele não utilizou para convencer aquela mulher a estar com ele naquele momento. Saca? Então, assim, nós não podemos cair nessa. Então, bem lembrado aqui pela Carol. Precisa de homens desumanizados por dentro para continuar desumanizando mulheres por fora. E precisa de homens incentivando outros homens a continuarem sendo assim, porque isso é ser homem de verdade. Então, caras, rompam com esse sistema. Porque enquanto essa lógica existir, ninguém tá seguro. Nem vocês, nem a gente. E por último, também é bom lembrar disso, assim, o movimento Red Pill também coloca homens em risco. Claro, não dá para comparar com o risco que eles colocam às mulheres, que é infinitamente maior. Tanto que a gente relatou casos aqui de feminicídios, só dessa última semana. Mas isso também faz mal para os homens. Claro, numa proporção muito menor, mas também faz mal para os homens. Porque na realidade, esses caras são frustrados, gente. Eles têm problemas de relacionamento. Eles não conseguem se relacionar. Nem consigo mesmo, muito menos com os outros. Então, é uma ideologia
brutalmente perigosa. Brutalmente perigosa. E que, como a Carol também lembrou, além de tudo, criou um mercado que sustenta e enriquece algumas dessas figuras. O que, obviamente, também faz com que esse tipo de comportamento se reproduza mais rapidamente, que também entra dentro da lógica do capital. Então é muito importante que a gente tenha essa concepção do perigo que é o movimento Red Pill.